Danilo, tem o Abel falou na coletiva ontem sobre a questão dos gritos para ele, as vaias para ele. Vamos ouvi-lo. Agora não dependemos de nós, não é? Nesta jornada dependíamos de nós. Em função da derrota de hoje, não dependemos de nós. É verdade o que tu disseste, houve uma pequena parte da torcida que tu falaste, muito bem identificada, que falaste o nome, mas tu viste qual foi o que a torcida toda fez, não é? Isso demonstra muito bem o carinho que a torcida tem por nós, e muitas vezes eu entendo são muitos títulos juntos, o Palmeiras, às vezes eu fico a sensação que o Palmeiras ganhou sempre, e vocês sabem aqui no futebol brasileiro que é muito difícil uma equipa ganhar de forma consistente, vocês sabem isso, não é de hoje, é histórico, porque tem bons treinadores nos outros lados, tem bons dirigentes, tem bons jogadores, tem bons recursos, mas a verdade é que hoje o nosso adversário correu tudo bem ao nosso adversário. Muito bem, tá aí o Abel falando, né? Teve uma pequena parcela ali da torcida que deu uma vaiada, ela chamou ele de burro e tal, mas depois a torcida cobriu essa vaia a ele, né, Danilo? Aplaudiu e tal, e não sei o quê. Mas o Abel lança uma carta que a Leila gosta de lançar também, né? Então vocês acham que a gente ganhou sempre, é só agora que a gente ganha, que eu tô aqui, papapá. Não foi isso abertamente, mas de maneira singela foi mais ou menos isso que ele quis dizer, né? Vocês gostam de quando não ganhava e tal. Vocês acham que sempre foi assim. E aí? Essa pequena parcela, eu estava no estádio ontem, e a pequena parcela que gritou contra o Abel e tentou puxar um coro contra o time também, ela é bem identificada e ela é a torcida organizada Mancha Verde, que não pode estar no estádio identificada, não pode levar bateria, tambor e etc., mas pode entrar porque não tem uma punição para o CPF, tem uma punição para o CNPJ, então eles não entram uniformizados. Eles têm vários outros interesses que não só o Palmeiras, a gente sabe disso, isso é histórico, eles têm interesse político, eles são rompidos com a Leila, então a partir do momento que eles tomam atitudes no estádio, a gente pode sempre ter um pé atrás. E ontem, para mim, ficou absolutamente claro que eles gritaram contra o Abel e o resto do estádio protestou e apoiou o Abel. Eles estavam ontem em uma enorme minoria, deve ser 2 mil torcedores da Mancha e os outros 29 mil que estavam no estádio apoiaram o Abel. A mesma coisa quando criticaram o time. Isso não significa que o Abel não erra, isso não significa que o Palmeiras está jogando bem, significa apenas que a torcida organizada não teve o apoio da maioria que estava no estádio, porque para mim não faz sentido você chamar o Abel de burro há 2 jogos, com o Palmeiras ainda com chance de ser campeão, por mais que o Palmeiras tenha jogado mal e por mais que eu também não concorde com algumas das mudanças que fez o Abel. Então, para mim, essa questão do xingamento, do burro, do time medíocre, que foi o que a torcida tentou puxar ali, é muito claro que eles têm outros interesses que não só o Palmeiras. Muito bem. O Casão, para além dos gritos de burro pro Abel, que eu também acho uma enorme injustiça com o que ele tem feito no Palmeiras, a gente pode falar um pouco sobre do jogo de ontem e as escolhas do Abel de ontem. Você acha que ele errou? Cara, eu acho que pelo menos na minha opinião, já há um bom tempo, é que o elenco do Palmeiras é desgastado e já não é igual em qualidade, você muda o time cai, já não consegue, completamente diferente do Botafogo, por exemplo. O Botafogo tira e põe, e o time continua com aquele ímpeto, intensidade, imposição, até qualidade técnica é muito parecido no Botafogo, e qualidade técnica alta, né? O Palmeiras teve isso também, desde quando o Abel chegou, o ano retrasado, no ano passado, em alguns momentos, o Palmeiras o Abel tirava e colocava, e o time aumentava o ritmo, conseguia manter o ritmo. Esse ano, não. Esse ano eu acho que o elenco do Palmeiras falta centroavante, né? Falta centroavante. Você caminhou com o Flaco Lopes um bom tempo, agora voltou com o Rony, mas o Rony já é conhecido, não surpreende ninguém.
O Rony é ótimo jogador, mas pro adversário, quando sai a escalação, não joga o Flaco, joga o Rony, muda pouca coisa na cabeça de quem vai montar um time para jogar contra o Palmeiras. Entende? Porque já é um elenco hiper conhecido, na minha opinião, muitos jogadores desgastados ali dentro, que deram tudo que tinham que dar e muito bem, merecem todos as homenagens e honras e tudo mais, mas tem muitos jogadores ali que chegaram num momento altíssimo do Palmeiras, que deram tudo por vários anos e agora não conseguem mais chegar naquilo que já fizeram. Talvez por motivação, talvez por desgaste mesmo, de muitos anos. O Palmeiras precisa reformular. Senão, não vai ter. Então, o Abel, ele olha para o banco, ele pensa algumas coisas, porque burro o Abel não é. Ninguém é bicampeão brasileiro, ninguém é bicampeão da Libertadores, ninguém é tricampeão paulista, fora a Recopa, Supercopa, sendo burro. Né? Ninguém. Um treinador burro ganha um título de vez em quando. Acerta. Agora, o cara que ganha toda hora é porque ele tem inteligência futebolística, entende do negócio, sabe mexer, treina os caras todo dia e quando ele mexe, ele espera alguma coisa que ele viu no treino daquele cara. Pô, aquele cara tá fazendo isso muito bem, vou colocar. E de repente o cara não consegue colocar. Então eu acho só o seguinte, perder, não acertar, errar na alteração. Errar na alteração é muito relativo, né? Porque você depende do cara que vai entrar. Se o Abel mexe e o Palmeiras vira para 4-3 como o ano passado, ele é gênio. O Abel mexe e os caras que entram não conseguem se mexer, mudar o jogo, aí chama de burro. Mas é como o Danilo falou, a turma que chamou de burro, ela tem envolvimento de interesses dentro do Palmeiras. Então não dá para levar em consideração esse grupo de pessoas que chamaram o Abel de burro. Eu acho que vale muito mais os outros que aplaudiram. Além disso, Casão, Tironi, rapidinho, a turma que chamou o Abel de burro é a mesma turma que faz o Palmeiras correr o risco de jogar sem torcida visitante contra o Cruzeiro na próxima rodada, pela violência, pela morte que eles causaram. Então, exatamente. Não, risco não, né? Não vai ter torcida, né? Já não Pois vai ter, né? Danilo, ainda sobre o Palmeiras, as escolhas e tal, você achou que teve algum erro? A questão é uma reformulação, jogadores que não dão mais, ou também não podemos ficar falando nada disso, porque na verdade o Palmeiras ainda está com boa chance de ser campeão. Não, independentemente da chance de ser campeão, eu concordo com o Casão em relação à parte de alguns jogadores desgastados. Eu acho que o Rony, ele é o cara que a torcida não aguenta mais, ele não tá mais aguentando a pressão que a torcida faz nele, ele não tá correspondendo. Ontem, depois do Botafogo ter feito 1-0, o jogo do Palmeiras era basicamente bola no Rony. E não tô nem dizendo que eram bolas fáceis para ele dominar, até porque ele tinha o Barbosa, em determinado momento o Bastos, depois o Adrielson na marcação, e é dificílimo ele dominar de costas, de frente, de qualquer jeito. Mas ele, simplesmente, a torcida não tem mais paciência nenhuma com ele. No estádio ontem era claro, e isso, obviamente, reflete para o campo. Então, alguns jogadores, no caso, para mim, o Rony é um símbolo disso, foi importante, é o maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores, mas não está mais correspondendo e eu acho que a insistência com ele é prejudicial para todo mundo, para a torcida do Palmeiras, prejudicial para o próprio Rony e prejudicial para o time do Palmeiras, porque o Rony não está mais correspondendo há um bom tempo. E aí, eu acho que nesse caso, cabe ao Palmeiras procurar outra alternativa, independentemente de o Palmeiras ser campeão, independentemente de o Rony, no próximo jogo, meter o gol do que o Palmeiras pode voltar para a liderança. O que eu acho é que o Rony realmente esse ano mostrou que chegou no fim da linha dele no Palmeiras, não precisa sair xingado, não precisa sair pela porta dos fundos, pelo contrário, fez ótimos campeonatos pelo Palmeiras, foi importante em várias conquistas, mas não dá para continuar sendo titular toda hora, não dá para continuar jogando do jeito que está jogando, 3, 4 jogos seguidos que ele não tem feito muita coisa, pelo contrário, quem entra é o Flaco para salvar, como foi contra o Bahia, por exemplo. Ontem eu achei que o Abel ele errou neste ponto e na insistência com o Rony, porque no primeiro tempo ele não fez nada e depois no segundo tempo, quando ele tira o Felipe Anderson e deixa o Rony aberto, o Rony continuou não fazendo muita coisa, então eu acho que ele erra nesse ponto. Eu tenho dúvidas da condição do Murilo, porque eu acho que se o Vitor Reis foi bem, tá? Não foi nem que ele foi mal, mas para mim o Murilo, junto com o Gomes, eles fazem uma diferença na experiência, até mesmo na armação do time.
O Murilo faz parte disso, o Vitor Reis ainda está em desenvolvimento nesse sentido, então eu gostaria de entender muito melhor se o Murilo tinha condições de jogar. Então eu acho que esses foram os dois principais pontos para mim. Agora, o Palmeiras não está jogando bem há um tempo, mas tem ganhado. Foi assim contra o Atlético Goianiense, foi assim contra o Bahia, e acho que nesse aspecto a gente precisa refletir. Ontem o Palmeiras no primeiro tempo era bola só no Rony, no segundo tempo foi bola só no Estevão, e o Estevão claramente cansado. Aliás, quando o Abel fez a substituição e foi chamado de burro, o Estevão já não aguentava mais andar em campo porque o Palmeiras jogava toda a bola nele. Ele é bom, mas não consegue resolver o jogo sozinho. Então eu acho que sim, a gente tem muita crítica para fazer aqui ao futebol do Palmeiras, mas de novo, insisto, 4 títulos nos últimos 5 anos, 6 anos, 4 títulos em 9 anos de Brasileirão, enfim, tudo isso que a gente já fala, tem críticas pontuais, mas para mim não pode ser o fim de ciclo, fim de Abel, fim de Anderson, fora Leila, para mim isso não cola.